Trump faz movimentação militar no Brasil e exclui as Forças Armadas brasileiras. Conselheiro da Casa Branca afirma que o Brasil virou caso de segurança nacional para os Estados Unidos. Em meio à escalada de tensões entre os Estados Unidos e o regime brasileiro, Trump trocou o adido militar americano no Brasil. Muito rapidamente, o adido militar é o elo entre a diplomacia e o setor militar. É um cargo ocupado por um oficial das Forças Armadas americanas, responsável por coordenar a cooperação com os militares locais e fornecer informações de relevância estratégica. Trump substituiu esse oficial por alguém alinhado ao atual comando do general Kane. Essa troca após a visita do comandante militar do sul dos Estados Unidos ao Brasil. Visita na qual o nosso exército dificultou o acesso do comandante americano ao Acre. Esse gesto foi mal recebido, já que aquela região está sendo monitorada por atividades ligadas ao tráfico e até mesmo ao terrorismo. Para piorar a situação, a embaixada americana fez essa substituição sem sequer comunicar oficialmente às Forças Armadas brasileiras. Isso é extremamente incomum, ainda mais vindo dos Estados Unidos. Os militares americanos são os principais parceiros das nossas Forças Armadas. Quando um cargo importante como o de adido militar é alterado sem aviso prévio, isso é um péssimo sinal para o pessoal do general Tomás Paiva. Talvez essa troca, isoladamente, não fosse tão significativa, mas dentro do contexto atual, com tensões crescentes entre os dois países, o recado é claro. Muita gente ainda não entendeu, inclusive no empresariado brasileiro. Trump não está agindo para salvar Bolsonaro. Trump está agindo contra o regime que, por acaso, também persegue Bolsonaro. E isso vai ficar ainda mais evidente agora. Tem gente dizendo que a culpa é do Bolsonaro. Outros, até dentro da própria direita, acham que Trump está exagerando, que seria melhor apenas sancionar de forma simbólica. Mas se você está pensando assim, talvez ainda não tenha entendido o tamanho do problema que Lula e Alexandre de Moraes criaram. Eles colocaram o regime brasileiro na condição de ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Traduzindo, o regime brasileiro foi oficialmente considerado inimigo dos Estados Unidos. E eu vou provar isso com uma declaração feita por um conselheiro da Casa Branca que disse isso abertamente. Mas antes, é importante deixar claro, Lula está fazendo questão de dobrar a aposta e provocar Trump, como fez hoje com esse vídeo debochado. Quem chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Vou levar jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união e de muita relação diplomática. É isso. Enquanto isso, o empresariado quer continuar lucrando em paz como se tudo estivesse normal. Eles acreditam que o STF permitirá eleições livres em 2026. Estão completamente enganados. Estão agindo da mesma forma que a oposição e os empresários venezuelanos agiram quando Chávez morreu. Na época, acharam que o regime iria enfraquecer naturalmente. Quando os Estados Unidos sancionaram a Venezuela, muitos disseram que era exagero e caíram no discurso de soberania nacional. Todos nós sabemos como isso terminou. Maduro não largou o poder como eles esperavam. Agora eu vou mostrar um trecho de uma entrevista de um conselheiro da Casa Branca, um daqueles burocratas técnicos mais cartesianos do que estratégicos. Durante a entrevista à ABC, o jornalista, de esquerda, tenta forçar o conselheiro a dizer qual relação entre as tarifas e o STF. A insistência foi tanta que o conselheiro acabou falando a verdade. Assista. Olha, como você sabe, muitos economistas falam que a inflação vai chegar e que com certeza houve muitas exportações que foram, quero dizer, importações que foram feitas na expectativa de que tarifas seriam implementadas. Mas deixe-me perguntar sobre um novo conjunto de tarifas que ele anunciou sobre o Brasil. Uma nova tarifa de 50% sobre o Brasil. O Brasil teve um superávit de 6,8 bilhões de dólares no ano passado. Na verdade, os Estados Unidos. Não teve um déficit comercial com o Brasil desde 2007, quero dizer, quase 2 décadas. Então por quê? Por quê? Por que estamos impondo uma tarifa punitiva de 50% sobre o Brasil? Bem, a questão é que o presidente está bastante frustrado com as negociações com o Brasil e também com as ações do Brasil. No final das contas, estamos tentando colocar a América em primeiro lugar. Acho que muitos, quando converso com negociadores de outros países, dirão o que fizemos de errado. Estou tentando transmitir que a mensagem que todos queremos passar é que isso é sobre a América se preparando para a Era de Ouro, arrumando nossas tarifas e comércio e nossa política tributária para a Era de Ouro. Normalmente não é sobre um país específico, mas no Brasil é. Normalmente não é sobre um país específico, mas no Brasil é.
O presidente ficou chocado com as ações deles às vezes e ele deixou isso claro. Mas não entendo como você diz que é sobre a América. Porque o presidente deixou claro que sua insatisfação é com a forma como o Supremo Tribunal do Brasil tratou o caso criminal envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Concordo com você. O que quero dizer é que, com a maioria dos países, precisamos realmente ajustar as tarifas. E acredito que essa tarifa para o Brasil é bem mais alta devido à frustração do presidente com Bolsonaro. E o fato de que Bolsonaro, você sabe, de qualquer jeito. Mas você pode me explicar, porque eu acho confuso aqui, com que autoridade o presidente tem para impor tarifas a um país porque não gosta de como o sistema judicial desse país está lidando com um caso específico? Quero dizer, é uma emergência de defesa nacional, ou se ele considera uma ameaça à segurança nacional que ele tem autoridade sob o IEPA. Então, como isso se torna uma ameaça à segurança nacional que... Você sabe como o Brasil está tratando um caso criminal do ex-presidente? Pois é, isso não é tudo. Não é só isso. O que é isso? Já perguntei. Parece que é isso que o Trump está falando. Ele menciona sua raiva e frustração. Ele tem sido bem claro sobre o caso Bolsonaro. Certo. Bem, a questão principal é que o que estamos fazendo coletivamente em todos os países é trazer a produção de volta para diminuir a emergência nacional que representa nosso grande déficit comercial, que nos coloca em risco se precisarmos de produção nos Estados Unidos por causa de uma crise de segurança nacional. E isso faz parte de uma estratégia geral para isso. Mas como já foi estabelecido, temos um superávit comercial com o Brasil, não um déficit. E temos mantido um superávit com o Brasil por 18 anos. Se você não tiver uma estratégia geral, haverá transbordo e outras complicações e você não conseguirá alcançar seus objetivos. A resposta foi clara. Questão de segurança nacional. A Casa Branca entende que o STF tem violado a soberania dos Estados Unidos com diversas decisões de censura. Ao mesmo tempo, Lula ataca o dólar e tudo isso acontece enquanto o povo brasileiro está impedido de reagir politicamente por conta da perseguição. Trump menciona Bolsonaro porque a perseguição contra ele simboliza a consolidação de um regime associado à China e, por isso, perigoso para os Estados Unidos. Enquanto isso, tem gente achando que estamos falando apenas de tarifas. Mas a coisa já está em outro patamar. Durante a entrevista, o conselheiro citou o IEPA, uma lei que permite aos Estados Unidos aplicar sanções diretas a indivíduos que ameacem a segurança econômica do país. Ou seja, além das tarifas, Lula pode ser pessoalmente sancionado. E com a postura atual, eu não tenho dúvidas de que será. Mas algumas curiosidades antes de encerrar. O blogueiro esquerdista Noblar levantou a informação de que Trump estuda sancionar Lula por corrupção. Também surgiu a informação de que a decisão de aplicar tarifas ao Brasil foi pessoal de Trump, sem interferência de outros setores do governo. Estava tudo pronto para Trump impor sanções individuais. Mas, por escolha própria, ele decidiu começar pelas tarifas. Em breve, Trump deve anunciar sanções contra a Rússia. E dentro dessas medidas, o Brasil deve ser incluído com sanções solidárias. E o impacto será direto. As tarifas devem atingir a compra de diesel da Rússia pelo Brasil. Tarifa de 500%. Se você achou que 50% era um problema, prepare-se.